Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Pedro Raul não agrada outra vez e Corinthians tenta negociá-lo. Avaliações internas do centroavante são negativas. E o Corinthians fará treino na arena para adaptação ao novo gramado. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Vou fazer mais um contato direto agora, só que com o Alexandre Silvestre, para falar sobre... Ai, não, isso daí tá complicado, hein? As contas do Corinthians. Olha o cheque especial. Explica pra gente qual é a situação do momento do clube, Silvestre. É um choque de emoções quando a gente sai nesse momento, porque o futebol é cíclico, né? Do noticiário do Palmeiras e veio para o do Corinthians. Então, a começar, Memphis Depay ainda não respondeu ao clube se fica, se vai embora, se vai fazer uma contraproposta. O contrato dele termina agora no final do mês, dia 31 de julho. O Corinthians já enviou há semanas uma proposta de renovação com redução substancial no salário do Memphis, nada de metas individuais a serem alcançadas, motivo de muita polêmica do atual vínculo do Memphis Depay. Corinthians que ainda deve mais de 40 milhões ao holandês. A ideia é renovar nessas condições e amortizar a dívida de mais de 40 milhões ao longo do próximo vínculo. Seguimos em compasso de espera, Michele. Corinthians ainda não acertou também o atraso do direito de imagem do mês de junho. O mês de junho, imagem, a maior fatia do salário, entre aspas, dos jogadores de futebol de alto nível, de clube grande como o Corinthians. O problema é que o Corinthians ainda não quitou essa dívida com o elenco e a imagem do mês de julho, a imagem desse mês, é para ser paga na próxima segunda-feira. Então pode encavalar e virar uma bola de neve. Bom, pois é. E aí eu pergunto para o Jailson. Como que você vê essa situação do Corinthians? Direito de imagem atrasado, não dá nem para o pessoal ir para a festa junina, comprar quentão e tudo mais. E também a situação do Memphis Depay. O que você enxerga? Sinceramente, Michele, a situação do Corinthians é catastrófica, né? É uma situação muito complicada, porque a gente está falando de um time gigantesco que não tem dinheiro. Está passando por uma situação muito complicada. Até a última vez que eu tinha pesquisado sobre, né? Porque foi no pré-copa. Aqui eu tenho que ser sincero com a nossa audiência, né? Futebol brasileiro, gente, eu estou voltando agora. Eu vivi aqui a Copa do Mundo basicamente toda lá, né? Na ESPN. Então, assim, futebol brasileiro me atualizando agora, mas até o momento que eu tinha visto, o Corinthians devia 40 milhões só em premiação para o Memphis. Não sei se, né, se já está um pouco maior, mas até então era ali em torno de 40 milhões. Então, o Corinthians ainda tem um elenco curto, então ainda tem que ir no mercado se virar lá com o Marcelo Paz para conseguir pegar um jogador por empréstimo, por opção de compra depois, e ainda tem que renovar o contrato, né, do cara, porque já acabou, vai acabar o contrato dele daqui a pouco e tem todo esse imbróglio dele voltar para o Brasil ou não. Então, assim, é uma situação muito complicada financeiramente falando, que ainda tem que ir atrás de reforços. Eu estava falando aqui, né, a questão dos reforços dessa semana do noticiário do Corinthians era em relação ao Arthur, o volante do Grêmio, que não ficou no Grêmio justamente porque a Juventus estava querendo muito dinheiro, e do Wesley, o ponta que queria do próprio Corinthians, mas que estava ganhando rios de dinheiro do interesse do Corinthians nesses dois jogadores. Aí eu pergunto, como? Financeiramente falando, não fecha a conta. Então, como o Corinthians realmente vai ter que conseguir, né, driblar basicamente tudo ali para conseguir fechar com alguns reforços. Aquele quebra-cabeça que eu estava falando do Palmeiras com o Danilo, o quebra-cabeça do Corinthians, ele tem uma peça redonda e outra quadrada, e o Corinthians está tentando encaixar as duas, e não consegue. É difícil, porque ou você é irresponsável de fazer qualquer coisa e deixa para depois a gente resolve, mas a gente vê o que acontece. Exatamente, é o que já vem acontecendo. É por isso que o Corinthians está nessa situação. E vai sem controle. É por isso que o Corinthians está nessa situação. É um desespero. O Corinthians já fez isso para não ser rebaixado 2 anos atrás, com o Ramon Dias como treinador. Conseguiu, inclusive contratando o Memphis em cima de regalias, de mordomias, de bônus, que o Corinthians jamais teria condições de pagar, e a gente está vendo isso hoje. A conta está chegando. Para renovar o contrato do Memphis, eles estão querendo pulverizar toda essa situação num novo contrato. O que adianta baixar o salário do Memphis, sendo que vai ter que pagar mais de 40 milhões que estão sendo devidos? Ele vai continuar ganhando aquilo que estava no contrato anterior, juntando as duas coisas. Só que o Corinthians não vai conseguir pagar de novo. Então só vai empurrar com a barriga. Então, sabe, é difícil. E sinceramente, eu fico pensando assim, né? Você é o profissional, tá? E aí, óbvio, a gente está falando de futebol, mas
Você vai renovar, você vai se manter em um local onde estão te devendo 40 milhões e você precisa renovar ainda. Eu fico tentando imaginar como é a conversa a portas fechadas do Corinthians, seja lá o profissional, né? Que for lá conversar, o Marcelo Paz, que seja da vida, vai lá conversar com o Memphis e virar e falar olho no olho. Então, a gente não está te devendo 40 milhões, a gente tem que dar um jeito de te pagar. Agora não tem meta. Mas eu preciso que você fique. Nosso time é uma engrenagem em torno de você e tal. A gente precisa diminuir o teu salário porque não tem como marcar. Porque ele tinha meta, ele tinha um monte de coisa. A sorte do Corinthians é que a Copa do Memphis também foi patética. É verdade. Não jogou. Não foi uma Copa que ele chegou com problemas físicos e basicamente não jogou. Não jogou, foi patética. E muita gente achava que ele estava se poupando no Corinthians para jogar lá. Mas não era, ele estava com dificuldades físicas mesmo. Então, a sorte do Corinthians é que, na teoria, né, na verdade, não surgiu interesse de ninguém. Então, pode ser uma situação positiva para o Corinthians, para o Memphis ficar. Silvestre, tem jogador do Coringão que pode ser negociado? Como é que está essa situação? Sim. O atacante reserva Pedro Raul, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2028, não vem agradando, é a informação de bastidor. Claro que o torcedor não gosta muito, Pedro Raul, muita gente da imprensa também critica o Pedro Raul, que fez sucesso em outros clubes menores ou menos importantes e fortes como o Corinthians, mas o Corinthians não tem dado conta do recado. A ideia do Corinthians, um cenário ideal do Corinthians, é negociá-lo por empréstimo. O Corinthians entende que é difícil vender o Pedro Raul nesse momento, então seria negociar por empréstimo e tentar fazer com que o interessado pelo Pedro Raul banque integralmente os vencimentos do atleta, ou seja, direito de imagem e salário. Seria o ideal para o Corinthians, que tenta enxugar folha de pagamento de um lado, apesar de tentar contratar do outro, como por exemplo o Wesley do Al Nassr segue na mira, viria por empréstimo lá do Al Nassr da Arábia Saudita. Corinthians já tem um acerto verbal com esse jogador. O volante André está na mira, por outro lado, da Juventus da Itália, falamos disso ontem no Gazeta Esportiva, conversas em andamento, mas nenhuma proposta oficial chegou da Juventus da Itália pelo André. Agora, para o Corinthians contratar, Michele, tem que derrubar a transfer ban. Tem 2 punições ativas da FIFA, totalizando 9 milhões de reais. Pode até contratar, mas não pode inscrever para jogar. Então, primeiro precisa pagar a dívida para depois acertar alguma chegada aí de reforço para o Fernando Diniz. Nossa, eu fico imaginando o Corinthians assim, né? Fica olhando o e-mail para ver se chega uma proposta, sabe assim? F5, ou fica esperando o telefone F5, aqui para ver se chega uma proposta. F5. Porque precisa de dinheiro, precisa vender alguém para ter dinheiro para derrubar o transfer ban, para conseguir, né, regular, derrubar um, mas tem um outro transfer ban. Tem mais 2 na porta. E pode vir mais 2 aí, né? Então, primeiro, vamos falar do Pedro Raul. Pedro Raul, não quero desfazer do atleta, né? Mas assim, só mesmo o time da Arábia para tentar pagar integralmente o salário do Pedro Raul, Alex. Não, para pagar o salário integral e direito de imagem, para acreditar no potencial de um jogador que nos últimos tempos ele não consegue apresentar. Não entregou. Ele até conseguiu entregar um pouco mais quando ele foi emprestado ao Ceará. Ele estava mal no Corinthians, foi emprestado para o Ceará, começou a fazer gols, foi um dos artilheiros do time do Ceará, inclusive. Só que acabou o empréstimo, o Ceará não comprou, voltou para o Corinthians pensou, vou fazer o quê? Vou deixar treinando e a hora que precisar jogar, joga. E os treinadores até tiveram boa vontade com o Pedro Raul e continuam tendo, o Diniz coloca de vez em quando. Poxa, vocês viram no último amistoso contra o Cascavel? A única bola que foi para ele na área, em vez de ele tentar fazer alguma coisa, ele estava de costas pro gol, ele chutou para fora da área como se fosse um zagueiro. Então, assim, no Corinthians não encaixa, não tem como. E aí tem que negociar, tem que ter criatividade, como a Leila falou que tem, o Corinthians também tem que ter de inventar alguma possibilidade para o Pedro Raul. Entra em contato com clubes da Série B, empresta, faz acordo, troca com outro jogador. Alguma coisa precisa acontecer. Mas aí o time da Série B não vai ter condições, por exemplo, de pagar o salário do Pedro Raul. Mas aí troca com outro jogador. Então, mas a situação do Pedro Raul, dele ficar no Corinthians, ele só ficou no Corinthians, ao meu ver, porque o Corinthians não tem condições de comprar
de ir ao mercado, de comprar outros jogadores. Então é o seguinte, ou você ia perder um jogador que está sob contrato com o Corinthians e você pode utilizar em determinado momento, ou você não vai contratar, você não vai ter nenhum reserva. E a gente estava falando aqui em off, né, Alex? O Pedro Raul ainda tem a situação do Yuri Alberto, que é completamente diferente. Tecnicamente, o Pedro Raul não consegue entregar no Corinthians, isso é ponto. Parece, né, de fato, que ele sente ali o peso, porque no Ceará ele conseguiu jogar. Sim. No Ceará ele conseguiu fazer alguns gols, inclusive no início da temporada, porque a gente vai... O campeonato lá, será que é mais fácil, Jailson? Será que é isso? Mas é o estilo de jogo, é porque o Ceará, no final das contas, todo mundo ficava... Tinha um estilo lá do Léo Condé, um time um pouco mais baixo, no bloco mais baixo, e a bola chegava no Pedro Raul, ele tinha que definir. Ele não tinha aquela questão da torcida de pegando no pé dele, de a cada erro, a cada coisinha que ele fizesse a mais, alguém pegando no pé dele. Ele era fazer o pivô, tocava para trás, ou já ia correndo para a área e tentava a finalização de tudo de qualquer jeito. E aí, às vezes, também estava ali dando certo. Então, ele sente a pressão e, de fato, ele é completamente diferente do Yuri Alberto. E isso pesa para ele. Bom, o Campeonato Brasileiro... Vamos falar do Coringão, tem muita coisa para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians está recebendo muitas sondagens, né, de clubes da Série A, clubes da Série B, por jogadores que não estão sendo utilizados pelo técnico Fernando Diniz. Pedro Raul, Charles, André Ramalho. Só que o Corinthians tem sido duro em relação a esses jogadores, e eu tenho informado, já trouxe isso com exclusividade para vocês, em relação ao Pedro Raul. Isso foi exclusiva minha em relação ao Pedro Raul, que o Corinthians só quer emprestar o Pedro Raul se o clube que for ficar com ele por empréstimo pagar os 100%. Eu até expliquei, lembra do caso Félix Torres, que eu fiz essa pergunta então, né, para as fontes. Mas e o Félix Torres, que vocês aceitaram 50%? Aí eles alegam que o Félix Torres é porque estava insustentável, né, a situação dele no clube, com a torcida, ninguém queria mais ver o Félix Torres, né, ali no Corinthians. Então, enfim, o Corinthians só vai emprestar pagando 100%, isso dificulta muito, tá? Porque tem sondagens aí por vários jogadores, né? O próprio Guinegão, né? O Pedro Raul, o André Ramalho, o Charles, o Alex Santana, eu acho que esse não tem porque não me informaram sobre ele. Mas vários jogadores que não estão sendo utilizados pelo técnico Fernando Diniz, os clubes interessados, o Curitiba, por exemplo, né? O Vitória da Bahia, Criciúma, vários clubes aí interessados em jogadores do Corinthians, mas o Corinthians não quer liberar se eles não pagarem os 100% do salário. No caso, Pedro Raul, já expliquei ontem aqui, tá? Foi o Corinthians que ofereceu e o Inter não quis, tá certo? Então, ó, deixa o like, comente aqui embaixo, me fala o que você acha dessa postura do Corinthians no mercado da bola. Tá certo o Corinthians ou não? Isso é uma boa pergunta, hein? Comenta aí. A permanência de Pedro Raul no elenco do Corinthians pode estar com os dias contados. A avaliação interna no departamento de futebol é de que o atacante não tem entregado o esperado nos treinamentos e está sem confiança. Por conta de seu rendimento e de seu custo para a folha salarial, o clube está disposto a negociá-lo nesta janela de transferências. O centroavante foi uma das primeiras contratações da gestão Augusto Melo e, passados 2 anos, ainda não conseguiu se firmar. Na época, o Timão concordou em desembolsar 5 milhões de dólares ao Toluca, do México. Contudo, como atrasou parcelas da compra e foi obrigado a renegociar a dívida para não sofrer um transfer ban, o custo total ao Timão na transação deve chegar a 8 milhões em 2028 de dólares, data acordada para o último pagamento. Devido aos valores envolvidos, o Corinthians vê como improvável a possibilidade de venda, mas acredita que pode encontrar interessados em um empréstimo. Uma das condições em uma eventual negociação é o pagamento integral dos salários do jogador. Embora não viva grande fase, Pedro Raul deixou boas impressões por alguns dos clubes por onde passou ao longo de sua carreira. Em 2022, marcou 26 gols em 50 partidas pelo Goiás. No ano passado, emprestado ao Ceará, balançou as redes 17 vezes. O contrato de Pedro Raul com o Corinthians vai até 31 de dezembro de 2028. Ao longo dos últimos dias, o GE conversou com pessoas que frequentam o CT Joaquim Grava e compõem a comissão técnica do time profissional.
Os relatos ouvidos são de que Pedro Raul aparenta ter perdido a confiança e não está conseguindo render o esperado nos treinamentos. Há um entendimento de que o estilo de jogo do centroavante não encaixa com a atual proposta do Corinthians. Isto porque a equipe está acostumada a explorar a mobilidade de Yuri Alberto no ataque, enquanto Pedro Raul possui outro perfil, sendo mais um finalizador. Em 2026, o centroavante disputou 25 jogos com apenas 672 minutos em campo, média de 27 minutos por partida na temporada, e não marcou gols. Sob a gestão de Fernando Diniz, foram 12 participações com 317 minutos e uma assistência anotada.